que era o último lá, que era a mangubeira. Aí quando chegou no último, eu me abaixei um pouquinho, foquei de baixo para cima, assim, bem rapidinho. E eu pulei para cima daquela mangubeira e o meu pé escorregou em cima da casca daquele pau ali. E eu ia caindo pelo lado de lá. E do outro lado estava um jacaré bem grande, que eu não tinha visto. E antes de eu cair no chão, esse jacaré pulou e me aparou no ar. E no momento eu senti que alguma coisa ia me pegar. Eu dei um grito tão feio assim na mata que eu escutei o eco do meu grito na mata. E eu caí com aquele jacaré ali no chão. Eu me defendi com o meu braço assim, queria pegar na minha cabeça. Eu defendi com o meu braço. Ele atracou meu braço assim pelo meio. E quando nós caímos no chão, ele começou a rolar comigo assim no chão, bem rapidinho rolando, e voltou rolando de novo. Aí ele parou e começou a me sacudir assim bem forte, sacudia bem forte assim. E naquele momento que ele parou de sacudir, ele começou a me arrastar para a água. E naquele momento ali eu agarrei na árvore daquela raiz, e eu comecei a dizer assim: Senhor, me ajuda, porque eu não vou soltar daqui. Se ele quiser me levar daqui, ele vai te levar um pedaço meu, mas eu não vou soltar daqui. E naquele momento ali eu sentia que a parte do meu corpo estava rasgando. E naquele momento meu irmão, vendo o meu sacrifício de eu querer sobreviver, ele de cima daquele pau começou a cortar aquele animal. E naquele momento nós andávamos com uma faca de açougueiro, e aquela faca começou a quebrar. E o meu irmão lembrou de enfiar aquela faca nas costas daquele bicho. E naquele momento ali, ele enfiou a faca nas costas daquele bicho. Aquele bicho me soltou ali e partiu para cima do meu irmão. E eu vendo que eu estava solto, eu comecei a me arrastar assim no chão. Saí me arrastando, eu subi no barranco e fiquei bem em cima. Tinha uma árvore, eu comecei a me segurar na árvore assim. Do jeito que eu cheguei, eu fiquei seguro naquela árvore de costas para ele. Fiquei ali. E o meu irmão lá lutando para sair daquele animal. E eu quero dizer para vocês, no momento que ele saiu dali, rodeou ali aqueles paus e chegou lá comigo e focou em cima de mim e disse: mano, é um jacaré bem grande que te pegou. Vamos matar ele. E eu disse para ele assim: não, mano, eu não tenho condições. Aí ele focou de meio de lado assim para mim e não viu uma que estava no meu braço. E naquele momento ali ele disse: ele te mordeu muito? Eu disse: eu acho que mordeu. E nem eu sabia como estavam as condições do meu braço. Aí no momento eu virei assim de frente para ele assim. Ele ficou a lanterna, focou em cima de mim. Quando ele viu o estrago que estava no meu braço, ele se ajoelhou na hora e começou a pedir perdão de mim. Ele começou a chorar e dizer: mano, me perdoa, mano, me perdoa, ele dizer. Porque o que aconteceu com você é culpa minha. E eu peguei ele assim pela camisa dele, eu disse: não precisa pedir perdão. Não precisa pedir perdão, porque eu tenho certeza que foi Deus que fez eu vir para te proteger. E naquele momento ali, ele queria me abraçar e colocar nas costas para ele me levar para casa. E eu disse para ele: não precisa você me colocar na costa, não, eu vou andar sozinho, eu vou caminhando. Foca o caminho, vai focando na frente que eu vou andando atrás de ti. E eu quero dizer para vocês que naquele momento ali, quando eu vi que o estrago estava grande, eu disse: Senhor, me dá mais uma chance. Eu quero voltar para esse lugar, para esse interior com vida. E a partir do momento que se tu me der vida, Senhor, para mim voltar vivo para esse lugar, eu quero dizer para ti que eu vou partir de hoje, eu quero fazer a tua vontade. A minha vida eu vou dedicar a ti, Senhor. Eu só quero que tu me dê uma chance. E eu comecei a caminhar atrás do meu irmão.
O meu irmão andava na minha frente, ele não olhava para trás, focando assim para mim. Ele caminhava na frente e focava com a lanterna para trás, assim, focando para trás. E focava, andava para frente, focava para frente, e focava para trás. E tinha medo de olhar para mim, porque eu estava todo ensanguentado. E quando o jacaré começou a rolar comigo ali no chão, aquela areia grudou toda no meu corpo. E fiquei muito assim, irreconhecível, fiquei irreconhecível na realidade. Ele não conseguia olhar para mim. E o sangue descendo e aquela areia grudando cada vez mais no meu corpo. E eu quero dizer para vocês que eu caminhei uma faixa de 50 metros longe da onde o jacaré me pegou. Eu não consegui mais assim, modo sentir o chão no meu pé assim. Mas que eu estava pisando em cima de um monte de mola. Eu dava um passo, mas que o outro passo ia lá na frente. E assim eu consegui chegar em casa. Nós chegando em casa, eu quero dizer para vocês que o meu irmão chegou comigo e disse: mano, eu quero que tu não faça zoada, muito escândalo, que o papai está dormindo, os meninos estão dormindo, já estão deitados, eles podem se acordar e fazer maior zoada dentro de casa. Eu digo: não vou fazer escândalo nenhum. E a porta de casa estava fechada, ele bateu lá na porta. Aí veio atender a mulher dele, abriu a porta e ele agarrou ela e abraçou ela, dizendo assim: amor, não faz muita zoada que o papai está deitado, mas o Moisés, o jacaré pegou ele disse. Aí ela empurrou ele um pouco assim e disse: tu tá mentindo, não, tu tá brincando, o Moisés acabou de sair daqui para ir para a igreja. Ele disse: não, ele foi comigo pro lago e o jacaré pegou ele. Aí ela começou a alarmar e chamar o papai. E o papai se levanta do quarto ali. E eu me saio de trás da porta e me apareço todo cheio de sangue. E com o meu braço, eu estava com a parte do meu braço aqui no meu colo. Quando essa mulher me viu que eu pareci daquele jeito, ela começou a alarmar bem alto dentro de casa. Ela tocava em mim e dizia assim: eu não estou acreditando que tu foi para a igreja e tu está desse jeito. E naquele momento ali o papai saiu de dentro de casa desesperado, atrás de recurso para me levar ali para Manacapuru. Eu quero dizer para vocês que eu consegui caminhar dentro de casa até na mesa da cozinha. E eu cheguei lá na mesa da cozinha com o meu braço no colo e coloquei o meu braço em cima da mesa assim e fiquei olhando para as condições do meu braço. E eu quero dizer para vocês que quando eu olhava para o meu braço, eu dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, porque é do lado esquerdo. Eu não sei se eu vou conseguir chegar até Manacapuru. Eu quero que tu me sustente, Senhor, a voltar vivo para esse lugar. Meus amigos, os irmãos que estavam lá na igreja orando, a minha tia estava lá. E quando eles começaram a chegar, o pessoal, eu disse para o meu irmão: mano, pega o colchão que eu durmo, coloca aqui no chão, que eu não consigo mais ficar em pé. E o meu irmão foi lá, pegou a grade da cama, com a cama também colocou ali no corredor da nossa casa. E eu me levantei daquela mesa ali que eu estava sentado no banco e caminhei um pouquinho, já tombando, e eu me deitei ali. Eu fiquei deitado, aí começaram a chegar os irmãos da igreja. Eu tenho um primo que ele é mudo e surdo. Ele, quando me viu, ele tocava em mim, ele chorava que nem uma criança, não acreditando que eu estava naquelas condições. Eu quero dizer para vocês que chegaram os irmãos da igreja e
E a minha tia, quando lá chegou, ela se ajoelhou bem perto assim da minha cabeça. Ela se ajoelhou assim e começou a passar a mão na minha cabeça e chorando em cima de mim. E dizer: meu filho, por que você saiu de dentro da igreja? Por que você saiu? Se você tivesse saído de dentro da igreja, não tinha acontecido isso com você, ela dizia. E eu olhei para ela e disse: tia, eu não consegui chegar à igreja. E naquele momento ali, ela disse: eu te vi dentro da igreja sentada no banco. O banco sempre onde você senta. Eu vi você sentado lá. Eu disse para ela que eu não tinha conseguido. Eles se reuniram, começaram a orar por mim. Eu disse para minha tia, tia, olha, eu vou voltar vivo para cá. Eu vou ser uma testemunha viva do que Jesus faz na vida das pessoas. Eu vou contar para as pessoas o que Jesus pode fazer pela vida das pessoas. E eu vou levar a palavra de Deus para os meus amigos. Eu não vou morrer não. E ela começou a orar ali com os irmãos ao meu redor. Aí meu pai chegou e não conseguiu barco nenhum para me levar para Manacapuru. Eu quero dizer para você que eles conseguiram uma canoa, aqui como é conhecida, mandioqueira, com uma rabeta na popa de 8 HP atrás, assim. E eu quero dizer para vocês que em frente de casa tinha nascido uma praia bem grande, que ela não deixava a gente ir reto para Manacapuru. Tinha que subir os Solimões um pouco e poder fazer a volta pelo lado da praia para poder voltar para ir para Manacapuru. Eu quero dizer para vocês que no momento que me tiraram de dentro de casa, eu fui olhando para o céu. Quando eu saí da porta de casa, eu contemplei uma estrela bem grande focando em cima de mim. E ao sair de casa, os meus amigos passando a mão em mim, dizendo: Moisés, vamos ficar aqui, torcendo por você. E naquele momento eu contemplei aquela estrela. Me colocaram dentro daquela canoa. A minha avó, ela foi comigo. Ela sentou bem do lado da minha cabeça ali. E ela pegou a minha cabeça e colocou no colo dela. E ela de cabeça baixa ali, orando, chorando, os pingos das lágrimas dela caindo no meu peito. E eu dizendo para ela: vovó, ore porque eu vou voltar vivo para cá. Eu não vou morrer, vovó. E naquele momento ela chorando e orando em cima de mim. E ela disse para mim o seguinte, eu disse para ela, disse: vovó, olhe para o céu. Ela olhou para o céu. Eu disse: vovó, a senhora está conseguindo enxergar essa estrela que está focando em cima da gente? Ela olhou para mim assim e disse: meu filho, eu estou vendo várias estrelas. Eu digo: mas eu estou vendo uma, vovó, e ela está focando em cima da gente. E ela está levando a gente para o hospital. E naquele momento nós começamos a caminhar no motor. E numa certa parte que nós já ia fazer a volta para voltar para ir para Manacapuru, tinha um toco bem grande no meio do rio baixando. Nós passamos por cima daquele toco
a canoa começou a virar e meiou de água. E todo mundo começou, que estava ali dentro daquela canoa, começou a gritar para que a pessoa que estava guiando ali atrás não fizesse tudo para não alagar a canoa. E estava o papai, estava o meu irmão, estava todo ali dentro daquela canoa, e começaram a tirar água de dentro da canoa. E a vovó começou a me segurar ali e disse: meu filho, se eu morrer, eu morro junto com você, eu não vou lhe largar. E ela naquele momento dizendo: vovó, nós não vamos morrer, eu dizia para ela, nós vamos conseguir chegar em Manacapuru. E nós continuamos a nossa viagem. Nós saímos de casa uma faixa de 8 horas da noite de casa. Nós chegamos em Manacapuru mais uma faixa de 1 hora da madrugada. E eu quero dizer para vocês que quando nós chegamos em Manacapuru, os carros estavam todos parados. Não tinha movimento de carro ali em Manacapuru. Só tinha um caminhão e o dono daquele caminhão estava bebendo próximo ali. Aí ele viu quando eu cheguei ali, deitado em cima daquela cama, todo ensanguentado, e as pessoas chorando ali perto de mim. E aquele homem, quando me viu ali, ele viu que eu precisava de ajuda. Ele chegou lá comigo e disse: olha, eu tenho esse caminhão aqui que eu posso levar vocês. Eu posso levar vocês para o hospital. Aí nós me colocaram em cima daquele caminhão e me levaram para o hospital, Manacapuru. Eu contemplando aquela estrela. E também naquele momento embarcou um bêbado. E aquele bêbado se ajoelhou bem perto da minha cabeça ali. E ele se ajoelhado e falando bem pertinho de mim, ele dizia assim: meu filho, você vai voltar vivo, você não vai morrer. E falava ali constantemente perto de mim. E assim, o ar da boca que saía dele estava tão forte de bebida. Eu pedia para o tio: tira o bêbado de perto de mim. Tira o bêbado daquele perto de mim, porque está muito forte o álcool. E tiraram ele de perto de mim ali. E minha mãe não estava em casa no momento do acidente que aconteceu comigo. Ela estava em Manacapuru fazendo um curso para agente de saúde. E esse caminhão parou bem na porta ali da casa que a mamãe estava. O papai desceu do caminhão e começou a bater naquela porta, chamando pela minha mãe. E naquele momento ali a minha mãe, atarentada, não conseguia abrir a porta. E naquele momento ali o papai volta para o caminhão e deixa a mamãe só, e nós continuamos a viagem para o hospital. Naquele momento eu cheguei no hospital, não contemplei mais a estrela. E o bêbado também tinha ficado lá no canto, lá no lugar que a mamãe estava. E ele dizia assim para mim depois: vocês não quiseram me levar, eu tomara que tu morra, você não chegue mais nem no hospital. E naquele momento a mamãe disse que quando saiu, abriu a porta ali para ver quem é que estava chamando ela. Ela só viu aquele bêbado ali falando essas palavras. E ela volta, tranca a porta, volta para o quarto, e ela começou a chorar e começou a orar. Ela disse que algo tinha sentido que alguma coisa estava acontecendo com seus filhos. E naquele momento ali, o papai chega na moto e chega lá com a mamãe e disse: mulher, abraçou ela e disse: o nosso filho está entre a vida e a morte no hospital. E ela empurrou um pouco ele e disse: qual deles? Ela disse: o Moisés. E ela disse: meu Deus, meu filho, eu pedi tanto para que ele viesse para cá comigo, e ele não veio. E ela se arrumou rapidinho para o hospital e chegou lá, e quando ela me viu o estado que eu estava, ela disse: Senhor, tenha misericórdia do meu filho. E naquele momento o médico aplicou uma bolsa de sangue em mim e um soro e disse: ele não pode ficar aqui,
Aqui ninguém tem condições para cuidar dele aqui. E continuaram ali, me colocaram numa ambulância e me levaram para Manaus. E um rapaz também que estava com hemorragia no seu nariz. Ele estava com um vidro de soro congelado ali colocando no seu nariz. Durante a viagem que eu já estava fazendo, mais ou menos, eu sentia assim, mais ou menos uma distância que nós estávamos chegando mais ou menos próximo do Iranduba. Eu comecei a sentir falta de sangue e eu dizia para minha mãe: mãe, tira o cabelo que está no meu rosto. A minha mãe estava com o cabelo amarrado para trás. E ela dizia: meu filho, chorando, ela dizia: meu filho, seja forte. O sangue do seu corpo está acabando. Seja forte, você não vai morrer. Eu dizia: não, mãe, eu não vou morrer, só tira o cabelo do meu rosto. E ela passava a mão no meu rosto. Eu não tinha mais força de colocar a mão no meu rosto. Ela passava a mão no meu rosto. E eu dizia: mãe, ainda tem cabelo. E ela chorando em cima de mim ali, perto de mim. E ela passava a mão no meu rosto. Aí eu dizia: mãe, eu estou sentindo muita sede. Eu quero água. Por favor, eu quero água, eu dizia. E o rapaz que estava do meu lado, que estava com hemorragia no nariz, ela naquele momento ali, ele disse: eu não tenho água, mas eu tenho um soro com gelo aqui. Aí a mamãe pegou aquele soro que ele tinha dado e colocou na minha boca ali. Eu começava a chupar aquele soro assim, desse modo que eu nunca tinha visto água dentro da vida. Eu começava a chupar aquela água daquele soro. E aquele soro não saía água, saía aqueles pingos de água. E naquele momento nós fomos chegando no Cacau Pereira. Naquele tempo era para atravessar indo de balsa para Manaus. E foram atrás do homem da balsa lá, encontraram ele e disse: nós vamos levar só a ambulância, nenhum outro carro mais vai entrar. Embarcaram a ambulância e atravessamos para Manaus. Eu quero dizer para vocês que ao chegar no 28 de agosto era 5 horas da manhã. Nós chegamos no 28 de agosto. Os médicos ali naquele momento já estavam aguardando a nossa chegada. Eles foram chegando, eles já foram aplicando a bolsa de sangue em mim. E aí me levaram direto para a sala de cirurgia. Naquele momento que me levaram para a sala de cirurgia, eu estava continuando, não desmaiei em nenhum momento. Eu vendo tudo, estava sabendo tudo que estava passando ao meu redor. E eu dizia: Senhor, eu quero voltar vivo para aquele meu interior. Eu quero testemunhar de Ti. Eu não quero que Tu me deixe eu morrer. E tinha 2 pessoas na minha frente na sala de cirurgia, 2 jovens, que elas tinham caído de carro num abismo. Eles também estavam entre a vida e a morte ali na minha frente. E nós estávamos todos ali na sala de cirurgia. E aquelas pessoas começavam ali a dar anestesia nas pessoas. E eu quero dizer para vocês que eu vi 2 mortes na minha frente. Eu não estava com nem um pingo de morrer. E quando eu vi aquelas 2 pessoas morrerem na minha frente, eu comecei a dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Tu sabe, Senhor, que eu não quero morrer. Eu quero voltar vivo. E o médico depois me puxaram para ali. E naquele momento ali, chegou o rapaz que ia me anestesiar. Eles me viraram de lado e aplicaram anestesia geral nas minhas costas. E naquele momento eu não queria desmaiar, não queria assim fechar meus olhos. Mas eu estava de olho assim, teto, e comecei a ver um monte de luzinhas brilhando em cima de mim. E naquele momento ali, eu fui apagando aos poucos. E não consegui mais ver nada. E depois que eu me acordei, já estava lá na enfermaria onde eu ia ficar. Eu quero dizer para vocês que
que eu me acordei com meu irmão com a mão em cima de mim, dizendo assim, passando a mão no meu rosto, e dizia assim: mano, nós não vamos mais poder andar de cavalo junto, nós não vamos mais poder andar de bicicleta, a gente não vamos mais poder jogar futebol junto. E naquele momento eu acordei. E eu quero dizer para vocês que quando eu acordei ouvindo essas palavras, eu não chorei em nenhum momento. E esse momento foi o momento que eu desabafei. Eu chorava que nem uma criança com fome, inconsolável. E naquele momento ali, eu chorei tudo o que eu queria chorar. E naquele momento, chorando, eu dizia: Senhor, a minha vida não tem mais sentido, Senhor. Tira a minha vida. Eu não quero mais viver. Para mim viver nesse mundo, sem eu poder fazer aquilo que eu gosto, eu não quero mais viver. Tira a minha vida. E um rapaz que estava no leito próximo de mim, ele disse assim para mim: Moisés, eu só sei o teu nome, porque os teus familiares estão aí chorando do teu lado, chamando por teu nome. Eu quero que você guarde essas palavras que eu vou te falar, guarde na sua vida. Eu quero dizer para você o seguinte, Moisés: que é melhor você ir para o céu com um braço do que você ir para o inferno com os dois braços. E naquele momento, eu ouvindo ele falar essas palavras, eu continuava chorando. E chegou a minha cunhada. No momento ela viu o rapaz também falando essas palavras para mim. Ela chegou com um presente na mão e colocou em cima de meu peito e disse assim: eu trouxe um presente para você, que esse presente vai falar tudo que você quer ouvir. E naquele momento eu disse para ela: Eliette, as condições que eu dou presente nenhum tem sentido na minha vida. Ela disse: mas o presente que eu trouxe vai falar aquilo que você precisa ouvir. Eu gostaria que vocês que tivessem Bíblia na mão abrissem a Bíblia. Eu nunca tinha lido a Bíblia diante da vida. Eu nunca tinha pego a Bíblia para ler. Eu peguei essa Bíblia, o presente que ela me deu era uma Bíblia. Ela pediu para que eu abrisse a Bíblia. Pela primeira vez eu abri a Bíblia e eu vi Deus falando diretamente comigo naquele momento. Eu abri a Bíblia em Salmos, capítulo 40. Eu naquele momento, chorando ainda com a Bíblia aberta na minha frente, eu li este versículo. Capítulo 40, versículo 1, diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim quando clamei por socorro. Eu vinha pedindo socorro de Deus há muito tempo. No momento daquele momento dos acidentes, eu já vinha pedindo socorro de Deus. E no momento que eu abri essa passagem aqui, foi mesmo como ter pegado um balde de água e jogado no fogo. Eu parei de chorar. Naquele momento eu disse: realmente Deus está aqui comigo. Deus está me dando mais a chance que eu pedi dele. E Deus, ele falou para mim dessa forma: esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim quando eu clamei por socorro. Eu quero dizer para vocês, meus amados irmãos, que Deus, ele fala comigo e com você. Ele cuida de mim e cuida de você quando a gente precisa realmente dele. E eu quero dizer para vocês, quando eu li essa passagem, eu peguei essa Bíblia e coloquei do meu lado e comecei a agradecer a Deus pela oportunidade de vida que Ele estava me dando.
Eu quero dizer para vocês que Deus também está dando oportunidade de vida para cada um de nós. Eu quero dizer para vocês que Deus, Ele chama a mim e chama você. E eu quero dizer para vocês uma coisa assim que me deixou muito magoado quando eu cheguei aqui nesse lugar onde eu estou. Mas eu estou feliz porque eu estou levando a palavra de Deus para vocês. Eu estou levando a palavra de salvação para vocês. Porque Deus, Ele me colocou nesse lugar aqui com um propósito de trazer a palavra de salvação para vocês. Eu quero dizer para vocês que quando eu cheguei aqui, as pessoas me julgavam. As pessoas diziam para mim assim, ó, esse aí veio lá do Paracari. Lá as pessoas usam drogas. E ele se meteu no mundo das drogas. E ele ficou devendo. As pessoas pegaram ele e cortaram o braço dele. E agora, através disso, ele passou a ser crente. Não foi assim desse jeito. Não foi essa forma do que as pessoas começaram a me julgar. Eu gostaria que esse pessoal daqui da nossa comunidade, todos estivessem aqui nesse momento para ouvir esse testemunho que eu estou contando para vocês. Eu quero dizer para vocês que Deus me deu a oportunidade e eu estou aqui hoje para falar de Deus para vocês.